Sejam todos bem-vindos à 35ª Convenção Internacional Elos, promovida pela Federação Internacional Elos da Comunidade Lusíada. Convidamos a compor a mesa de honra desta solenidade de abertura as seguintes autoridades elistas. A presidente do Elos Internacional, professora doutora Matilde Carone Slaibe Conte. O vice-presidente internacional, professor Sidney Cardoso, da França. O vice-presidente para a América do Sul, doutor José Roberto Frutuoso. A governadora do Distrito 8, professora doutora Márcia Maria de Jesus Peçanha. E a presidente do Elos Clube de Niterói, professora Sara de Lourdes Cabral Rodrigues. Solicitamos a todos que se coloquem em pé, em posição de respeito, para a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Portugal, seguidos do hino elista. Própria morte, ó pátria amada, salve, salve.
coração. O milagre da fraternidade, esplendidamente nasceu a união. Sentimento por Cristo pregado, como parte integrante da vida. Não sabemos qual de tantas pátrias se tornou a mais nobre e querida. Somos elistas, sentimos na alma que cada membro é um irmão. Cantemos todos que a vida só é boa quando se tem amor no coração. Somos elistas, sentimos na alma que cada membro é um irmão. Cantemos todos que a vida só é boa quando se tem amor no coração. Companheiros do altivo elos, que tão bem soube unir e prender, levantando a voz em um canto, trabalhemos pra ver vencer. E nas noites estreladas e lindas, em que a chuva brilhante de estrelas, cantaremos bem mais vibrantes as cantigas das terras mais belas. Somos elistas, sentimos na alma que cada membro é um irmão. Cantemos todos que a vida só é boa quando se tem amor no coração. Somos elistas, sentimos na alma que cada membro é um irmão. Cantemos todos que a vida só é boa quando se tem amor no coração. Passamos a palavra para abrir solenemente a convenção a nossa presidente internacional, companheira elista, professora doutora Martilde Carones Laibe Conte. Meus queridos elistas, meus amigos e visitantes, aproveitando essa noite majestosa, utilizando das prerrogativas que me são concedidas pelo Estatuto, eu declaro esta cidade, a bela cidade de Niterói, que pertenceu ao místico índio Araribóia. Eu declaro que esta cidade, a partir de hoje e todo este final de semana, com fundamento nessa convenção, ela se torna a capital cultural do país. É com imensa alegria e profundo sentimento que lhes dou as boas-vindas nessa 35ª Convenção de Federação da Comunidade Lusíada, realizada nesta imperial cidade de Niterói, chamada por todos de Cidade Sorriso. Neste evento, nós nos encontramos unidos, tanto pela língua portuguesa, como pelos valores que nós compartilhamos, pois esta convenção é muito mais do que uma simples reunião. É a celebração daquilo que nos fortalece e nos mantém unidos. Niterói, com sua história oficial e hospitalidade, é o palco perfeito para esta convenção, que tenho certeza ficará marcada para sempre na nossa memória como um tempo de crescimento, como um tempo de esperança. Eu desejo que esses dias sejam de inspiração e muita alegria.
compromisso com a amizade e a lusofonia. Sejam todos muito bem-vindos. Esta casa também é de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Para assinar a ata ao final da convenção, a presidência nomeia um diretor e um secretário. Para diretor da convenção, a presidente designa o companheirista Sidney da França. E para a secretária dos atos, a presidente designa a companheirista Irma Las Marcelino. É isso? Isso sou eu. Convidamos a companheirista Márcia Peçanha para fazer a leitura da oração telista. Oração elista. Senhor, estamos aqui reunidos na condição de herdeiros espirituais dos homens das 7 partidas, daqueles que pregaram em todos os recantos da terra a fé, a esperança, a caridade e a paz. Somos depositários de valores eternos que temos o dever de manter e propagar. Fazei de nós, Senhor, seres de oração transbordante de amor e compreensão. Fazei de nós juízes clementes na crítica e defensores dos que sofrem. Fazei de nós um instrumento vosso na elaboração de um mundo sem desavenças ou guerras. Somos elistas e que cada um dê a sua mão ao companheiro e ao próximo. Aqui os elistas devem dar-se as mãos na formação de uma corrente solidária, barreira indestrutível a todos os males, que cada um de nós encontre tempo para amar e ser amado, tempo para ser útil aos outros e capacidade para transmitir o humanismo lusíada a todo mundo, para que ele seja cada vez mais forte e fraternal. Nesta hora, amanhã e sempre, estendamos nossas mãos numa corrente de harmonia e ocupemos nossos lugares da Constituição. Neste momento, convidamos a fazer a sua saudação aos presentes a presidente do ELOS de Niterói, a professora Sara de Lourdes. Professora, coloque o microfone um pouco mais próximo do seu rosto. Obrigada. Sim, tá bom? Vocês já imaginaram que daqui a alguns anos estaremos revendo as fotos de hoje, pensando que dia ou noite mais mágica, mais dias mágicos que nós estamos tendo. Vocês estarão lá no álbum de fotos, nos vídeos, nas lembranças e mais do que nunca, vocês estarão com certeza em nossos corações elistas. Ter vocês aqui é um presente que se tornará eterno na nossa trajetória, na nossa memória afetiva. E para finalizar, eu queria que vocês se sentissem muito amados, muito queridos, muito abençoados na nossa cidade, que vocês desfrutem das belezas naturais que nós temos, dos nossos monumentos, nossas praias, mas principalmente que vocês recebam o nosso amor, o nosso carinho, enfim, o nosso abraço amigo. É isso, ó Deus.
Sintam-se em casa. Muito obrigada, professora Sara de Lourdes Rodrigues Cabral. Devolvemos a palavra à presidente para que proceda com a instalação do Elos Clube de Icaraí. É com profunda emoção, mas com uma alegria imensurável que iniciamos hoje uma outra caminhada, uma bendita caminhada com um outro Elos que oficialmente deixou de ser uma célula elista e oficialmente passa a ser o Elos Icaraí. Chamaríamos aqui a Maria Panay, por favor, venha até aqui. Maria Panay, nós queremos que você leia, faça o juramento elista. Antes de fazer, por gentileza, aqueles componentes desse novo Elos, chame esses novos componentes para estar do seu lado. Levantar. Vou nominar Maria José Gomes, vice-presidente, Regina Dian, secretária, Roseli Maria Ribeiro dos Santos, nossa tesoureira, os demais associados, Clério Carneiro Júnior, Lilian Silva Vieira dos Santos, Ana Araújo Gomes, Andréia Aparecida Fernandes Serra, Leonardo Alonso dos Santos, Sulamita Alonso dos Santos, Michel Argan Rosa Lemos, Amanda Franco Capulô, Bruna Franco Barbosa Monteiro, Gustavo Pinto Poes, Bernardo Correia Lima Júnior, Ana Lúcia Alves Galvão, Ifacion Akizewawa Awolou, Rita de Cássia Marchon, Iane Panait, Suzana Régia Melo França e Leci Soledade Lima. Eu não estou com ele. Ana Araújo. Ana, por favor. Juntar todas nós. Eu vou ler o juramento em nome de todos, né? No momento em que sou admitido como membro do Elos e do Movimento Elista Internacional, prometo cumprir com os meus deveres de elista, respeitando seus dispositivos legais e tudo fazer pelo engrandecimento da filosofia elista e a sua propagação, a preservação de nossa língua portuguesa, visando a uma integração entre os homens dentro dos padrões lusíadas que nos foram legados pelos que nos antecederam. Todos nós. Assim o prometo. Assim o prometo. Os novos elistas sintam-se empossados e depois vamos ter uma grande festividade para receber a medalha e fazer o congraçamento. Estou muito feliz de vê-los aqui, muito feliz mesmo. Obrigada. Convidamos neste momento o palestrante da noite, professor doutor Marcelo Caetano, membro da Academia Fluminense de Letras, que versará sobre o tema A Lusofonia de Fagundes Varela. Boa noite. É uma alegria imensa. Primeiramente, agradeço a doutora Matilde, a doutora Márcia, meu padrinho doutor Hertal,
por me receberem como membro da Academia Fluminense de Letras, na cadeira 18, que é a cadeira cujo patrono é Fagundes Varela, que por uma coincidência, tanto ele quanto eu nascemos no mesmo dia, 17 de agosto, naturalmente de anos muito diferentes, mas, então, a honra... Continua? Ok. Tá bom, obrigado. E a honra, então, é imensa e a emoção enorme por estar sendo recebido com tanto carinho num lugar realmente onde a gente, de fato, consegue pegar, palpar o amor, o carinho, que quer dizer, não são só meras palavras. Gostaria de deixar isso registrado. Bem, eu preparei aqui uma pequena fala sobre Fagundes Varela, pelo fato, não apenas de eu ser o atual titular da cadeira, cujo patrono é esse gigante da lusofonia, né, da poesia lusófona, mas também pelo fato de que em 1875, Fagundes Varela nos deixava, né? Foi para outro patamar, como dizia Mário de Andrade, virou constelação. Então, eu acho que é muito importante celebrar, ou rememorar, celebrar no sentido de que a vida é uma continuidade, a passagem de Fagundes Varela, a passagem dele pela Terra e tudo que ele nos deixou, né? Então, o que eu gostaria de dizer seria, antes de tudo, que o momento em que Fagundes Varela produziu sua obra, sua literatura, considerada uma das melhores da lusofonia no mundo, né? Foi o romantismo. E o romantismo era um momento, são pontos que eu quero falar sobre ele e sobre a sua lusofonia, a sua verve, o seu elan poético. O romantismo é um momento filosófico, né, histórico, em que as nações precisavam afirmar, reconhecer as suas próprias identidades. Isso acontecera antes, durante a Renascença. Foram os dois momentos em que houve digamos, essa necessidade, como em alemão, esse Zeitgeist, esse espírito do tempo. Na Renascença e no Romantismo, as nações da Europa, Renascença ainda não havia, Portugal ainda não havia chegado ao Brasil, né? Então foi apenas na Europa, mas no Romantismo já havia a América, o Novo Mundo, né? Como diz o nosso hino. Então, na Renascença, por exemplo, e o que acontece? Qual era o que eles perceberam desde a Renascença e que se estendeu no Romantismo? Qual seria a grande, digamos, a grande empreitada a se fazer para que se tivesse uma nação que se reconhecesse como tal? E aí eles vasculharam, enfim, Renascença, temos toda a arte renascentista, vamos voltar a Roma e Grécia, né? Nem era da minha palestra falar de Renascença, estou falando aqui. Mas o que eles perceberam, já na Renascença, é a língua. Tudo é muito importante na cultura, tudo, qualquer elemento de cultura. Eu fiz um pós-doutorado em Universidade de Copenhague, da qual resultou um livro, que é em antropologia, portanto é cultura, portanto é a pergunta aristotélica, fundadora da antropologia, o que diferencia o ser humano dos demais animais? É a cultura. Então qualquer elemento de cultura, qualquer a roupa, a comida, seja o que for, importa. Mas o que os renascentistas e os românticos perceberam? Se nós quisermos ser uma comunidade, e não apenas indivíduos soltos, cada um por si, o que nos unirá, acima de tudo, será a língua. É a língua que nos une. Então, na Renascença, a gente tem personalidades como, por exemplo, Petrarca, Dante, que firmaram a língua italiana. Um pouco depois, mas seguindo esse espírito, na Alemanha, Lutero firmou a língua alemã. Shakespeare, um pouco depois, firmou a língua inglesa. Camões firmou a língua portuguesa. Esses artífices das línguas tinham essa mentalidade. E o romantismo retomou esse pensamento. Então, Fagundes Varela é uma personalidade, um homem romântico e renascentista, eu diria, nesse sentido. Porque ele foi, como eu separo aqui algumas leituras, eu trago, por exemplo, um trecho de meu grande amigo Antônio Carlos Sequim, membro da Academia Brasileira de Letras, um grande professor emérito da UFRJ e amigo particular.
ele tem um livro que se chama Memórias de um Leitor de Poesia, que ele lançou em 2010, em que um dos capítulos é dedicado a Portugal, língua portuguesa e Brasil, e outro a Fagundes Varela. Ele chama Fagundes Varela, o poeta de 8 faces, fazendo uma intertextualidade com o poema de 7 faces do Carlos Drummond de Andrade. Então, o Sequim diz aqui, abre aspas, a diferença é que até Álvares de Azevedo, as lágrimas quase todas eram importadas. A partir dele, então de Fagundes Varela, cujos versos passaram a servir de epígrafe a inúmeros poetas, já podemos chorar em vernáculo. O que ele quer dizer com isso? O que o Sequim quer dizer com isso? Que o Fagundes Varela foi o primeiro poeta. Nós temos tantas estrelas no romantismo, né? Óbvio, eu posso falar de Gonçalves Dias, que foi talvez o nosso precursor, nossa ponta de lança aí do romantismo. Claro, Castro Alves, Álvares de Azevedo, temos tantos poetas famosíssimos da literatura romântica. O romantismo foi José de Alencar, né? O romantismo, o próprio Machado de Assis a primeira não foi poeta, se bem que foi poeta, não é tão conhecida a obra poética dele, mas os 4 primeiros romances de Machado de Assis, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Helena e Ressurreição, são poemas românticos. Só a partir de Quincas Borba que ele se tornou o chamado realismo, naturalismo, né? Em 1881. Mas, então, o romantismo, qual é a importância, o que significa essa fala do Antônio Carlos Sequim sobre Fagundes Varela e não sobre nenhum outro, que foi ele que chorou em vernáculo? Isso é tão bonito, né? Quer dizer, ele chorou em português. Por que ele diz isso? Porque o primeiro poeta, a primeira obra que inaugurou o romantismo no Brasil não foi Fagundes Varela, foi nem uma pessoa tão conhecida, que foi Gonçalves de Magalhães, com Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. Mas os poetas favoritos dele, assim como de Gonçalves Dias, não eram os poetas portugueses. Quem é a verve, quem é a literatura portuguesa romântica desse momento? Bocage, Almeida Garrett, que homenageou Camões quando estava exilado na Inglaterra e em Bruxelas, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco. Esses autores não eram os autores, digamos, prediletos ou preferidos dos poetas anteriores a Varela, Fagundes Varela. É disso que o Sequim fala, chorar em português, porque o Varela começou a olhar, de fato, sobretudo para o Almeida Garrett. Então, ele, de fato, percebeu, nós não vamos poder construir uma identidade nacional, qual seja a brasileira, se nós não abraçarmos a língua que nos foi dada de herança, que é a língua portuguesa. Então, ele tem essa grande importância. Digo ainda um outro trecho de Sequim: não haveria exagero em perceber na poesia de Fagundes Varela a mais complexa construção literária de nosso romantismo, a mais complexa. Na ânsia de lançar-se em todas as direções, Varela corporifica em grau máximo a tensão entre a vivência inexorável da precariedade e a sede inextinguível do absoluto. O Sequim continua, ele divide, o poeta de 8 faces, ele divide em 8 momentos, dos quais eu vou apenas citar, a verve poética, o elan, como eu disse, né, de Fagundes Varela. Ele diz: 1, a musa cívica; 2, quem sou eu? E esse a musa cívica é preciso aqui fazer uma pequena intercorrência. A musa cívica, por exemplo, o Fagundes Varela foi o primeiro poeta, ainda na segunda geração, a tratar da questão da escravidão, da solidariedade com os escravizados e as escravizadas. Também foi ele que falou, antes de Castro Alves ou de qualquer um da terceira geração, de Napoleão, por exemplo. Ele tomou para si, Fagundes Varela, a chamada questão Christie, que foi uma questão muito séria na nossa história, que envolveu o Brasil e Portugal contra a Inglaterra. Houve um incidente, enfim, não vou falar do que se tratou, mas brevemente, houve um incidente de um navio que naufragou nas costas gaúchas, e o então embaixador da Inglaterra no Brasil, Christie, exigiu que Dom Pedro II pedisse perdão, porque achou que fossem os brasileiros, e Portugal ficou do lado de Dom Pedro II, ou seja, quase foi uma guerra contra a Inglaterra. E aí eles elegeram o rei da Bélgica, Leopoldo I, que fosse o árbitro da questão Christie.
E o rei da Bélgica, vejam, o rei da Bélgica, que tinha muito mais a ganhar cedendo a coroa britânica, deu ganho de causa para o Brasil. E, portanto, Brasil e Portugal, nesse momento, se uniram ainda mais. E Fagundes Varela falou da questão Christie na sua poesia. Então, vejam a audácia desse poeta para defender a língua. Isso é a musa cívica. O outro que o Sequim fala é Quem Sou Eu. O terceiro, Em Busca de Cristo. Quarto, Em Nome do Amor. Quinto, Cidade versus Campo. Sexto, Paisagens. A Poesia no Espelho. A Morte e Depois. Então vejam, o Manuel Bandeira dizia, Fagundes Varela foi o nosso primeiro Drummond, devido à vastidão temática que ele abraçou, que ele conseguiu encampar na sua poesia. Aliás, aqui vou ler um trecho. Manuel Bandeira afirma que... Manuel Bandeira, então vejam quem são aqueles que estão falando, né? Que quando você tem um endosso, um aval desse coturno, desse jaez, você não pode estar absolutamente duvidando da grandeza de Fagundes Varela e da sua honra e do seu compromisso com a lusofonia como instrumento de identificação nacional e internacional. Manuel Bandeira afirma que Fagundes Varela é o principal precursor da terceira geração romântica, a geração dos condoreiros. Nesse momento, autores como Byron, Misset, Schiller dão lugar a Victor Hugo e Almeida Garrett. Silvio Romero, então vejam os nomes que eu estou citando aqui, lembra que a base dessa mudança do sentimental para a sociedade tem como pouso Pernambuco e Bahia, pois se desenvolveu ao redor de Tobias Barreto e Castro Alves, e Rio de Janeiro, pois se deu ao redor de Fagundes Varela. Bandeira lembra que Fagundes Varela trouxe Napoleão, a poesia, muito antes de Castro Alves. Vou ler um pequeno trecho, já estou me encaminhando para o fim, de um poema chamado Napoleão em Waterloo, de Fagundes Varela. Desde onde o crescente brilha até onde o Sena trilha, tive o mundo por partilha, tive imensa adoração, e de um trono de fulgores fiz dos grandes servidores, fiz dos pequenos senhores, e sempre fui Napoleão. Continuando, Varela casou-se 2 vezes, aqui um pouco da fofoca clássica. A primeira esposa tinha apenas 20 anos e era uma pobre filha de um dono de circo. Por que eu cito esse casamento? Porque desse casamento nasce o filho que viria a morrer aos 3 meses de idade, para quem Varela escreveu um dos poemas mais famosos de toda a lusofonia, que é o Cântico do Calvário, que integrou o livro Cantos e Fantasias, de 1865. Antes disso, publicara Noturnos, em 1861, Estandarte Auriverde, percebam a nacionalidade, em 1863, e Vozes da América, em 1864. Bandeira considera Cantos e Fantasias a melhor obra de Varela. O último crítico que eu vou citar, ninguém menos que Antônio Cândido. Para Antônio Cândido, o melhor da poesia de Varela é sua obra lírica. Ele afirma, Fagundes Varela levou ao máximo a fluidez cantante do verso rimado e levou ao máximo a fluidez cantante do verso rimado e a melodia do decassílabo solto, isto é, sem rimas. Ele sabia fazer versos brancos, aqueles que tanto tempo depois, Walt Whitman consagrou, Fagundes Varela fazia com uma maestria. É a grandeza daqueles que são realmente precursores. Cândido concorda com Bandeira em que Cantos e Fantasias é seu melhor livro, já que, segundo o crítico, traz um toque muito pessoal de devaneio. Ele, Antônio Cândido, também destaca que abre aspas, uma característica de sua poesia é a oposição entre o campo e a cidade. Outros traços dele são o que se poderia chamar patriotismo continental ou patriotismo mundial, reconhecendo na língua aquilo que Fernando Pessoa viria a dizer que minha pátria é a língua portuguesa. Fagundes Varela já estava mostrando isso. Albergando a América e Portugal e o começo da poesia de solidariedade em relação aos escravos. Bem, e aí eu gostaria de ler, para terminar, para finalizar, um trecho de Fagundes Varela, já li o Napoleão em Waterloo, do Cântico do Calvário, que é a memória de seu filme pequeno, que é um poema muito longo, mas a primeira estrofe do Cântico do Calvário, que foi
a esse filho que partiu aos 3 meses de idade. Então diz ele assim, Cântico do Calvário, a memória de meu filho morto a 11 de dezembro de 1863. Eras na vida pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria. Olha o que é a pátria, o filho. O porvir de teu pai. No entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto, caíste, crença, já não vives. E para terminar, um poema um pouco mais leve, que muito conhecido, muito famoso, que também serviu de epígrafe aos grandes poetas depois dele, que é A Flor do Maracujá, em que a gente já percebe elementos da fauna e da flora brasileiras entrando nessa vernaculidade da língua portuguesa, como o português é capaz, a língua portuguesa tem essa característica. Eu sou filólogo e professor de língua portuguesa da UERJ, então eu posso afirmar, a língua portuguesa tem uma plasticidade que abraça todas as línguas, porque ela possui um quadro fonético tão rico, tão amplo, tão vasto, que consegue abraçar qualquer língua. Não é à toa que a língua portuguesa, quando vai à África, abraça todos, e temos aí autores africanos que escrevem em língua portuguesa, como Mia Couto, né, como Agualusa, e conseguem, sem perder a sua identidade de nação africana, X, Y ou Z, escrever em português com a mesma fluência que uma pessoa escreve em Lisboa, ou escreve no Rio de Janeiro, ou escreve em qualquer lugar. Essa é uma das grandes características da língua portuguesa. E na Flor do Maracujá, esse poema eu vou ler inteiro porque não é grande, nós percebemos elementos do Brasil, da brasilidade, abraçadas pelo vernáculo, pela língua portuguesa. A Flor do Maracujá. Pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas, sim há. Pelas notas mais chorosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústias da flor do maracujá, pelo jasmim, pelo goivo, pelo agreste manacá, pelas gotas de sereno nas folhas do gravatá, pela coroa de espinhos da flor do maracujá, pelas tranças da mãe d'água que junto da fonte está, pelos colibris que brincam nas alvas plumas do ubá, pelos cravos desenhados na flor do maracujá, pelas azuis borboletas que descem do Panamá, pelos tesouros ocultos nas minas de Sincorá, pelas chagas rocheadas da flor do maracujá. Obrigado, boa noite. Gostaria de dizer a vocês que o Marcelo é o nosso confrade, né, na Academia Fluminense de Letras. Ele é professor também da língua e toca piano, que é uma maravilha, assim, uma coisa fantástica, como ele toca o piano. Eu gostaria aqui de rememorar, porque quando ele fala em Fernando Pessoa, meu irmão está lá no fundo, mas meu irmão há de lembrar. Eu sou mineira, a Márcia dizer, a Matilde, todo lugar que vai, ela tem de falar que ela é mineira, mas meu coração se expande quando eu falo de Minas. Minas Gerais, né? Quem te conhece, não esquece jamais. Mas então, nós éramos pequenos lá em Minas, e o nosso bairro chamava de Carrapicho, porque diziam que tinha muito aquela coisa que agarra, né? Agarra no cabelo, aquilo. Mas então era Carrapicho. Onde é que você mora? Eu moro no Carrapicho. Bom, em frente do nosso sobrado, tinha um outro sobrado, que era até um palacete, porque ele falou em Fernando Pessoa, quando Fernando Pessoa
fala que minha língua é a minha pátria. Nós falávamos, sei lá, tanto em Fernando Pessoa, na nossa rua, porque um dos sócios do café que abriram lá, um abriu na capital, em Lisboa, outro abriu na cidade do Porto. A brasileira, esse português era irmão do outro português que morava em frente da nossa casa, e a gente o falava, ficava todo orgulhoso, porque ele aprendeu a lidar com o café, foi na nossa zona, aquela zona também ali de Ubá. Então, eu me reportei à minha infância, e de quem você falou, Fagundes Varela, era patrono do meu marido no Cenáculo Fluminense de História e Letras. Foi muito bom escutar você. Muito bom mesmo, aprendi muito. Muito obrigada. Prosseguimos com esta solenidade, realizando agora a premiação do concurso literário de trovas Duelos Internacional. Anunciamos os 5 vencedores. Renata Pacola, de São Paulo. Sérgio Bernardo, de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. Maria Dulce de Lima Pessoa, de Tabira, Pernambuco. Antônio Calavite Filho, de Santos, São Paulo. E Semiramis Hermes Luque, nossa Mimi Luque, de Niterói, que, na ausência dos demais vencedores, irá ler a sua trova e mais outras 2 premiadas. E, na sequência, teremos as outras 2 trovas dessas 5 lidas pela nossa companheira elista, Maria Otília Camilo. Faz favor, ajudar ela a se levantar. Não, pode estar bem assim. Quer que eu segure? Eu lamento a ausência da nossa presidente da UBT, Alber Helena Correia, que não pôde comparecer por motivos de saúde, mas eu vou, então, ler as trovas que estão incluídas entre as vencedoras. Na verdade, são 5 vencedoras, 5 menções honrosas e 5 menções especiais. O primeiro lugar aqui entre os vencedores é de Renata Pacola, é de São Paulo, capital, e ela fez a seguinte trova: sem que um grilhão a derrube, a cultura ganha espaços, pois os elos do Elos Clube não são correntes, são laços. Renata Pacola, eu quero dizer que é muito conhecida entre os trovadores, porque é realmente muito talentosa. Ela está presente em todos os concursos e sempre entre os primeiros classificados. O segundo, então, entre as trovas vencedoras é Sérgio Bernardo, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, com a trova: se és lusófono e te expões na imprensa, rádio ou YouTube, tens na língua de Camões um parceiro no Elos Clube. Esse é Sérgio Bernardo, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O terceiro lugar sou eu, Mimi Luque, Niterói, Rio de Janeiro, a minha trova. Elos Clube é uma corrente que abraça vários países, honrando a língua da gente, nutrindo as suas raízes. Maria Otília vai ler. Irma, passa para ela. Cleide, faz favor. Boa noite, muito obrigada. Com imensa alegria vou ler as trovas dos vencedores aqui. De Maria Dulce de Lima Pessoa, de Tabira, Pernambuco. Elos Clube, os meus louvores
a quem com sabedoria ergue a voz dos trovadores ao som da lusofonia. De Antônio Colavite Filho de Santos, nascido em São Paulo. Unidos são componentes da mesma organização. São os elos das correntes da grande corporação. Muito obrigada, parabéns a todos, muito obrigada à mesa. E a Mimi Luque, meus aplausos, meu beijinho, meu carinho. Eu mandei trova, mas felizmente estou aqui lendo dos iluminados também. Eu também sou, mas não fui classificada, mas estou muito, muito feliz. Muito obrigada, Senhor. Abençoe sempre o Elos Clube. Amém, assim seja. Eu queria dizer a vocês que a Mimi Luque, ela veio para a gente como se fosse um presente. Ela era do Elos de Londrina. E está aqui conosco e foi muito feliz a sua chegada. Eu gostaria de dizer que na sacola que vocês receberam está o opúsculo que nós fizemos, não é? Tudo colorido, com muito calor, não é? Como disse ali o Marcelo, a gente vê perpassar a fraternidade, embalando o nosso coração. E vocês, então, vão encontrar lá naquela sacola. E, Irma, por gentileza, você faz chegar a mão da Semires para ela não é? Tem o diploma, que são 2, né? Ela mesma falou ali, e tem também o troféu. O troféu que está escrito Federação Elos Internacional da Comunidade Lusíada e a União Brasileira dos Trovadores Niterói. É o concurso de trovas Louvor ao Elos. A vencedora nós a chamamos de Mimi, mas é Semiramis Hermes, não é? É com muito prazer. Ela vai entregar para você. Nós agora, na realidade, já estamos caminhando, não é, para o final. Tem mais algum aviso, Irma? Sim, eu iria apenas mencionar as 5 pessoas das menções honrosas e as outras 5 das especiais, né, cujas trovas vocês encontram no opúsculo dentro do kit que vocês receberam. Então, vamos apenas mencionar, né, já que das menções honrosas temos a Mimi Luque, que está aqui conosco, a Dulcídio de Barros Moreira Sobrinho, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Deixa eu ver outra aqui. Renata Pacola, que também foi uma das vencedoras, ela é de São Paulo, capital. Gerson Lima de Brito, de Porto Velho, Rondônia. E acho que o nome dele está repetido, Gerson Lima de Brito. Então, eu tenho aqui 4 nomes de menções honrosas e das menções especiais. Francisco Gabriel Ribeiro, que é de Natal, Rio Grande do Norte. Cirleia Rodrigues, que é de Capão Bonito, São Paulo. César De Filippo, ele é de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Edson de Paiva, de Rafael Cordeiro, Rio Grande do Norte. Fechando as menções especiais, Márcia Jaber, ou Jaber, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Essas foram as pessoas também homenageadas como menções. Eu gostaria de dizer a vocês que é nossa tradição aqui em Niterói. Aquele que participou do concurso, ganhou uma menção que seja honrosa, seja o que for, ele pode
residir em Natal, Rio Grande do Norte, em qualquer lugar que nós mandamos pelo correio o que ele recebeu. Então, todas essas pessoas que ela citou, nós vamos enviar pelo correio o troféu e seja aquilo que lhe é devido. Amigos. Presidente, para fechar a noite, nós temos as moções a serem entregues. Eu pediria até que a senhora designasse alguém que descesse aqui ao centro do plenário para entregar os nossos homenageados. É um momento muito importante essa questão dessas moções que vão ser entregues às figuras que muito têm lutado na nossa comunidade para um maior desenvolvimento da cidade em áreas diversas. Essas moções, as pessoas, se me permitem, elas foram escolhidas com critério até mesmo bastante rígido para receberem essa moção. Faz favor. Então, convidamos aqui à frente, todos eles, vou chamar todos para que venham. Quem vai entregar, professora? Eu peço a Márcia para fazer o professora favor. Márcia, professora doutora Márcia Maria de Jesus Peçanha, governadora do Distrito 8, entrega. Vou chamar nominalmente a senhora Ana Paula de Souza Guiar, presidente do Rotary Clube de Niterói. Anderson de Azevedo Freire, diretor-geral da Universidade Salgado de Oliveira, campus Niterói. Ângela Maria Ricome de Paula, presidente do Rotary Clube de Niterói, Novos Tempos. Representando o senhor Francisco Gomes da Costa, presidente do Real Gabinete Português de Leitura, convidamos a senhora Idalina da Purificação Andrade Gonçalves. Representando Jaina dos Santos Melo Ferreira, reitora da Universidade Salgado de Oliveira, convidamos, já está aqui à frente, o senhor Anderson Freire, professor Anderson, que recebe por ele e pela reitora. E convido também Milton Carlos Lopes, o presidente daqui da Câmara, infelizmente ele teve um compromisso e não pôde estar presente, fechando o nosso dispositivo, Zeneida Apolônio Seixas, presidente da Casa da Amizade de Niterói. Rubens Carrilho é nosso companheiro elista, o senhor recebe por ele, ele que é um funcionário aqui antigo da casa, dessa casa que nos recebe nesse momento. Rubens Carrilho, palmas para ele, representando o presidente do Legislativo niteroense, Milton Carlos Lopes, o CAL. Ele que é funcionário da casa, mas também é companheiro elista. Professora Márcia, por gentileza, permaneça ao centro, a senhora também recebe uma moção. Quem entrega, eu posso pedir... Designa alguém, presidente, para entregar a professora Márcia. Ela que entregou de todos, agora recebe também. O Rubinho, que trabalha tanto aqui para nós, aqui em relação... Rubens Carrilho Fernandes, nosso querido Rubinho, entrega a moção de louvor à professora Márcia Peçanha, professora doutora. Antes de devolvermos a palavra à presidente para o encerramento da solenidade, eu lembro a todos os presentes que, ao final, nós serviremos um coquetel muito especial nas dependências dessa Casa Legislativa. Presidente, com a palavra. Ao terminar essa noite, né, uma noite festiva, uma noite que recordaremos sempre, que vai ficar tatuada
na nossa memória sentimental. Vocês veem, choveu tanto, e agora à noite parou. Foi uma verdadeira bênção de Deus, para que pudéssemos chegar aqui mesmo com a maior facilidade. Eu agradeço muito o carinho de todos, a consideração que todos sempre têm para comigo. E eu aqui estou a vê-los com os olhinhos a brilhar com fraternidade. E olhando, aqui eu vejo alguém, não é? Um está de branco, o outro está de rosa, outro está de vermelho, outro está de verde. Me parece que isso aqui, essa casa aqui do povo, se transformou em um jardim, e com essas rosas que vão todos sair de mão dados, pensando na beleza dessa noite e na beleza do Elos, na nossa língua, na nossa cultura, na família que o Elos fala. Eu encerro convidando a vocês para o coquetel que está se realizando aqui do lado. Muitos beijos, estou muito feliz. E que vocês continuem sob o manto do Senhor. Um beijo. Que era uma mulher jovem. Novo Elos de Caraí, prazer ter vocês nessa linda corrente. E o Elos Anfitrião Niterói, obrigado pela acolhida. O Elos Clube de Santos, Célula Mater, agradece e saúda todos os outros Elos presentes aqui.